Meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, muito bem ou ótimo? Ótimo? Bem, que bom ter a oportunidade de falar sobre Jesus, os jovens e a vida social. Conforme a nossa irmã já perguntou aqui, quem é jovem? Jovem pode ser aquele que não parou de aprender. É aquele que ainda sabe que tem muito o que aprender. Vamos refletir um pouco sobre esse plano de paz eterna na Terra. Será que nós temos um plano de paz eterna na Terra? E será que essa moçada que está por aí hoje, esses jovens, estão preparados para colocar em prática esse plano de paz eterna na Terra? Será que nós, os adultos, e a geração anterior à minha, preparou essa geração para implantar e plantar e semear a paz no planeta? Bem, o manual de instrução nós já temos há muito tempo. E não está defasado, não. Pelo contrário, está bem atualizado. São os ensinamentos de Jesus Cristo. E depois, mais tarde, nós recebemos mais instruções através da codificação espírita, da doutrina espírita. Então, pode ser que nós tenhamos o manual, a teoria, mas estamos demorando a colocar em prática. Vamos refletir um pouco, então? Vejam bem. Vejam só. Quando nós estudamos o Evangelho, nós encontramos algumas passagens interessantes que Jesus nos dá dicas vitais para nós sabermos o que fazer com o jovem no nosso lar. Por falar em nosso lar, essa semana será lançado o filme Nosso Lar. Já comprei a entrada antecipada. Muito bem. Essa mensagem de hoje, essas reflexões, será uma reflexão para os jovens. Estão lembrados que o jovem é aquele que está disposto a aprender, não é isso? Vamos lá. Então, quem estiver disposto a aprender, considere-se jovem. Vejam bem, Jesus nos diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, ou debaixo da cama, ou debaixo da terra. Mas se a coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Olha só, isso está em Mateus e Lucas. Vejam bem, meus jovens, é muito complicado, às vezes, identificar quem é a luz de dentro do lar. Em cada lar existe um plano reencarnatório. Existem pessoas que estão ali, no seu lar, no meu lar, com débitos para resgates. Existem pessoas ou espíritos que vieram para iluminar os demais. E existem aqueles que ainda estão numa posição mais ou menos neutra e que estão em estágio de evolução. Não são tão ruins, mas também não são excelentes. Onde é que você se encaixa na sua família? Você é o tipo 1? Está ali por débito? Precisa sofrer bastante para aprender a conviver? Precisa colocar muito em prática o perdão, a paciência, a fé, a caridade, o amor ao próximo? E todas as situações que acontecem na sua vida, todos os dias, são só situações difíceis, complexas, sofrimentos e problemas? Tipo 1. Tipo 2, médio. Minha vida está tranquila. Eu levanto de manhã, já tem café pronto na mesa. Aí vou para o trabalho ou para o estudo, volto, tem almoço. Lá no trabalho também, no estudo não é tão complicado.
Dá para dormir quase a tarde toda depois do almoço. À noite, televisão. E aí? Eu não dou muito trabalho para os meus pais, não. Mas também não ajudo, não colaboro. Sou ótimo, desde que não pisem no meu calo. Bonzinho, boazinha. Horas de computador, devo ter assim, juntando um pouco de tarde, um pouco de noite, umas 4 a 5 por dia ou mais. Não me tirem do computador. E aí? Não é mal, mas também está ali, numa posição morna. Tipo 2. Tipo 3. Ajuda a todos. Colabora com todos. Está sempre disposto a colaborar, a ajudar, a jogar o lixo fora. Estuda constantemente. Tem um livro na cabeceira, o outro dentro da bolsa. Um livro de edificação. É generoso para com as pessoas da família e para com os estranhos. E entende que as pessoas que convivem com você têm virtudes. Você não se acha melhor do que todos. E agora? Tipo 1, 2 ou 3? Tipo 3 sofre quando alguém sofre e chora junto. Agora vamos lá. Se Jesus mandou colocar a luz em local visível, qual é o indivíduo que precisa de mais atenção nessa família? O tipo 1, 2 ou 3? O inferior, o médio ou o superior? Olha, eu vou dizer quem é que cobra mais atenção. É o tipo 1, não é? Cobra mais atenção. Mas pensando nessa passagem de Jesus, o inferior precisa de vigilância, de disciplina, de limites. Porque amor já tem o bastante. Por isso ele está ali naquela família. Quem precisa aparecer é o tipo 3, que é luz, que é equilíbrio, que é alegria, que é generosidade. Esse precisa aparecer. Esse precisa ser o exemplo. É claro que às vezes os pais fazem assim com 2 irmãos. Olha aí, seu irmão mais novo, como é bom, inteligente, você tem que fazer o mesmo, vá por aí, siga assim. Aí começam os ciúmes e aquele inferior começa a ter ódio de morte do superior e a vida dele vira uma confusão e da família inteira também. Agora, o que fazer então? Meus irmãos, nós somos tão egoístas e orgulhosos que gostamos mais e damos mais atenção e carinho e nos dedicamos mais para aqueles filhos que são mais parecidos conosco. Porque, na verdade, nós não amamos aquele filho, nós nos amamos. Nós amamos nós nele. E, por vezes, escutamos pais dizendo, mas fulano é tão bom, né? Desde pequenininho já gosta de fazer as coisas que o pai faz, de andar junto com o pai, e agora já vai seguir a mesma carreira do pai. Oxe, e o outro? O outro precisa, mas ele não precisa, todas as pessoas da família não precisam fazer a mesma coisa que o pai e a mãe fazem. É preciso deixar. O que ele quer? O difícil é que às vezes o jovem, às vezes o adolescente, tem só 10 anos para definir os outros 120. Dos 10 aos 20 anos, são necessárias várias definições. Definições afetivas, religiosas e profissionais. Normalmente quando acontecem os vestibulares. E a boa decisão vai depender
da base, da estrutura. Quando nós vamos plantar uma semente, qual é o nome do buraquinho que a gente planta a semente? Pois é, diz que não é cova, não, é berço. Diz que é berço. Cova é para outra coisa, né? Vejam bem, quando nós plantamos uma sementinha, nós não precisamos deixar o terreno fofo, macio? É isso que temos que fazer. Quando nós estamos estruturando o nosso espírito, a nossa mente, e isso vale para todos os jovens, porque a nossa responsabilidade, enquanto jovem, não é de que o nosso pai e a nossa mãe nos dê tudo aquilo que nós precisamos. Eles nos dão aquilo que nós merecemos. E Deus faz assim o tempo todo com a gente. Então já temos a noção de que temos uma grande responsabilidade. E que temos que exaltar e alegrar aquele indivíduo superior, iluminado. Com todo o cuidado para não plantar nele a inveja, o orgulho, a vaidade, a inveja do outro. Já falamos aqui sobre a humildade. Então vejam bem, os grandes pilares para essa formação dessa semente, esse berço, esse terreno fofo, é o que a gente chama de família. É ali que a sociedade se estrutura, já dizem. Então veja bem, os hábitos dos pais pelos filhos, mesmo que os pais digam, não faça isso. Quando eles menos percebem, estão fazendo da mesma forma. E mesmo que chame a atenção, só se for com muito carinho, com muita repetição, com muita atenção. E dentro desses hábitos, às vezes viciosos, às vezes nós recebemos dos pais ideias vírus. O que seria isso? Uma menina de 14, 15 anos faz um bolo bem feito. Ou uma macarronada bem feita. O que é que a mãe ou as tias dizem? Já pode casar. Como se saber cozinhar fosse critério para já poder se casar. Qual a mulher que nunca ouviu isso aqui? Não é? Já pode casar. Será que pode? Ainda não. Tem dotes. Então e a menina às vezes nem está pensando nisso. Aí ela então já tenho que caçar um príncipe. E não faz outra coisa, não consegue nem estudar mais pensando, qual será? Quem será? Será que é aquele? Será que é aquele outro? Aquele minha mãe não deixa. Aí a mãe chega e fala, calma, não pode namorar ainda não, está muito nova. Aí olha a confusão. Lá no inconsciente diz, mas eu já poderia casar só porque eu fiz um bolo? Outros vírus que se colocam às vezes na cabeça do menino. São vírus, ou seja, são palavras ditas em família às vezes, que prejudicam toda a formação do espírito. O menino já começa a criar barba, né? Ter corpo de homem, fala, já virou homem, tem que treinar. Treinar o quê? Com a filha de quem? Treinar? Sabe onde é que a gente treina? Fazendo ginástica na academia. Meu assessor ali para assuntos. Vá correr, fazer uma ginástica. A menina fez um excelente bolo. Ótimo, se for estudar em Harvard, já vai poder morar sozinha para se alimentar, né? Para estudar. Às vezes eu falo brincando assim para os adolescentes, principalmente para as meninas. Antes... vai, Caetano, depois você me puxa a orelha. Antes de pensar em outro canudo, tenha um canudo de faculdade nas mãos. Vamos pensar em estudar. A geração da minha avó não teve oportunidade de estudar. A da minha mãe teve. A minha já foi melhor. Então, hoje, meninas, todas jovens, hein? Todas as idades. Primeiro, pense em estudar.
ter uma independência mental e financeira. Depois você pensa em se casar. Os senhores não concordam comigo? Meninos, que pressa é essa para treinar? As meninas não vão desaparecer do planeta Terra, não. Calma, muita calma. E você não vai demonstrar que é macho, que é masculino, que é o bom, pela quantidade de mulheres que tiver, não. É o contrário, é pela quantidade de vezes que você cativar a mesma mulher. Então, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de beber, de vestir. Acho que Jesus quis dizer alguma coisa sobre isso. Olhai as aves do céu. Acho que ele quis dizer assim, olha, não seja como os animais. Que não plantam, nem colhem, ou seja, não tem inteligência para escolher. Nós temos inteligência para escolher, para esperar. A própria palavra escolher já traz o es, né? Colher. E depois que você tem um relacionamento, já está ligado karmicamente. Aí é complicado desligar. Então não sejamos escravos dos nossos instintos. Isso independe da idade. Então o próprio Kardec já dizia, né, perguntando aos espíritos, os pais influenciam e muito na educação dos filhos. Aquela palavrinha que é dita ali, inocentemente, vai repercutir lá na frente. Então precisamos ter cuidado. E os filhos na adolescência passam a questionar, passam a pensar e perguntar. Bem, Jesus nos dá uma outra lição também, que ele diz assim, quem não deixar pai e mãe não é digno de mim. Meu Deus, e agora? Jesus era um revolucionário, queria tirar todos os jovens da casa dos pais e fazer com que os seguissem. Jesus nos deixou essa mensagem, provavelmente porque ele queria que nós fôssemos além, dessemos um passo além do passo que nossos pais deram. E por vezes escutamos pais dizendo, eu dou ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Como carro aos 18 anos, né? Todos os brinquedos possíveis. Meus irmãos, tudo bem, dê ao seu filho tudo aquilo que você não teve, mas não esqueça de dar aquilo que você teve, que foi honradez, honestidade, bom exemplo. Talvez não tenha enriquecido rápido como você quer que o filho enriqueça. Mas dê aquilo que você teve. A conversa, o olho no olho. Meninos, meninas, se o seu pai e sua mãe não é do jeito desse tipo que senta e conversa olhando o olho no olho, senta do lado, olha aí pai, como é que era na sua época? Ele vai adorar contar. Deixa ele contar a experiência. E os pais vão contar as experiências boas, né? Selecionadas. As que geraram aprendizado. E pode ser que contem as experiências ruins para que ele aprenda. Mas não conte sempre as ruins, não. Conte também as boas. Se você quer que o seu filho siga a sua profissão, então você vai trazer mais notícias boas do seu trabalho do que notícias ruins. Porque se o seu filho perceber que o seu trabalho está te matando, que é um horror, que você chega em casa nervoso e briga com todo mundo e a culpa é do trabalho, ele vai falar, Deus me livre que eu quero fazer isso. Já viram? Quero fazer outra coisa. Então, esse comportamento, quando Jesus fala deixar pai e mãe, se o aluno não tem essa estrutura em casa, se ele é indisciplinado em casa, se ele não colabora, se ele não é justo nos pequenos detalhes com os irmãos, ele não será na escola. E nós todos, de todas as idades, precisamos entender que professores não são substitutos dos pais. Nunca foram e nunca serão. O professor é um profissional que colabora com a educação e a instrução das pessoas. Mas ele não vai fazer o papel de pai e mãe. Isso só cabe ao pai e à mãe. Então, pagar uma boa escola faz parte da instrução, da educação? Obrigação do pai. Se o filho fica o dia todo na escola, manhã,
tarde, ele não está recebendo total educação. Recebe um pouco porque ele aprende a conviver, aprende os limites. Mas ali ele vai para receber mais instrução. Então, meus irmãos, não queiramos transferir para os professores as responsabilidades que são nossas, dos pais. E, meus queridos, não queiramos olhar o nosso professor como se ele fosse nosso pai ou nossa mãe. Ele não tem que aguentar as nossas infantilidades, não é verdade? Às vezes até professor bonzinho passa a mão na cabeça, né? Mas a vida lá fora não passa. E aí uma frase de Einstein nos ajuda muito. Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Eu tenho percebido que escola, faculdade, não muda caráter. Ajuda, controla. Mas às vezes se chega no doutorado com problemas de caráter. Falha, às vezes, lá na educação de casa. Ah, é culpa do pai e da mãe? Culpa também do... Vamos trabalhar com culpa, né? Do próprio espírito que não se despertou para a evolução. Quantas vezes vem aqui, passa em frente à livraria, e aí depois chega do lado de lá e fala, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Ué, mas as instruções foram colocadas ao seu lado. Não tinha não. Tinha sim. Você não passava toda semana ao lado da livraria? Passava. Lá estava o livro que você precisava ler para se instruir. Ai, quero voltar agora. Bem, os irmãos já ouviram falar de Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo? Desenvolver essas virtudes, essas qualidades, está relacionado ao Espírito Santo. Espírito Santo pode ou não ser uma entidade, mas se manter em Espírito Santo, que tem tanto na literatura sagrada, se manter usando o termo católico, santidade, é estar correto, íntegro, honesto, equilibrado, pronto para colaborar, pronto para ajudar, abençoando e sendo abençoado, emitindo vibrações positivas o tempo todo. Isso é ter o Espírito Santo, ou santificado, ou em santificação. Então, às vezes a gente acha que o Espírito Santo é alguma coisa que está lá do outro lado. Não, peraí, não confunda com o princípio fluido cósmico universal, não é? E é nesse Espírito Santo que eu conclamo os jovens aqui, todos os jovens, a transpirarem a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, através das suas palavras. Mas principalmente através do próprio comportamento, através do próprio exemplo. Para que as pessoas olhem e falem assim, mas não, fulano nem vai aceitar, não vou nem chamar para beber uma cervejinha, é espírita. Ela não vai querer. Já deixou bem claro que não bebe, não fuma, não fala palavrão. Tem uma lista enorme, né? São muitas. Mas beber só um pouquinho não vai fazer mal. Ficar no umbral como suicida indireto só um pouquinho também não. Se nós sabemos que a cerveja, que é o uísque, que vodka, tem substâncias tóxicas que destroem as células hepáticas, é claro que nós vamos reduzir o nosso tempo de vida. Mas eu sou jovem, sou forte. Hoje, se você começa bebendo jovem, fumando jovem, para largar o vício, depois, meu irmão, minha irmã, não é fácil, porque você não bebe sozinho, você não fuma sozinho. Existem milhares de espíritos que estão bebendo junto com você e te sugando as poucas energias que você tem. E aí não passa no vestibular, não sabe por quê, não encontra uma pessoa boa para namorar, não sabe por quê, não passa em concurso, não sabe por quê, porque está mal acompanhado em função de um único hábito. E eu já disse aqui que nosso paladar é a parte mais egoísta do nosso corpo, né? Ele não se preocupa com o pâncreas, com o fígado, ele quer. Bom, eu sinceramente até hoje não sei qual é o gosto, a graça, eu sei qual é a graça que se tem em beber algo que queima, né?
Aqui também não deve saber, ninguém bebe aqui, né? Nem cerveja, né? Ah, mas tem que ter um vinhozinho em casa para beber um cálice antes do almoço. Para com isso, gente. Aquilo tem álcool. Substitua por suco de uva. Ah, mas vinho faz bem para o coração. Faz nada. Não é verdade. Quem é da área da saúde aqui? Pode comprovar comigo. Faz mal, não faz? Faz. O que faz bem é uva, que tem substâncias flavonoides. Tá? Bem, só para lembrar que os discípulos de Jesus eram todos jovens. O mais velho era Pedro, que tinha por volta de 30 anos, todos adolescentes. Jesus chamou adolescentes para o ide e pregai. Porque estavam dispostos a aprender. Não traziam o espírito endurecido. E Jesus, claro, sabia o que cada um iria passar. E muitos outros seguiram Jesus e seguem até hoje. Mas esse despertar precisa ser de cada um. Precisa ser individual. Bom, o combate aos vícios, né? Eu já falei. Ter cuidado, e hoje nós estamos vencendo uma época onde as pessoas denunciam, né, a pedofilia. E eu quero dizer aos senhores e senhoras pais, mas principalmente à moçada, que existe carinho e carinho. Se o adolescente, o jovem, a criança, se sente incomodado com um determinado tipo de carinho, conte, abra a boca. Fale. Fale para a professora. Fale para qualquer pessoa. Fale, peça socorro. Ninguém é obrigado a receber um tipo de carinho que está desagradando, mesmo que seja ameaça de morte. Então, é importante nós alertarmos a população quanto a isso, porque isso está ficando cada dia pior. E a televisão ajuda muito nisso, às vezes. Né? A ociosidade das crianças, dos adolescentes e dos jovens contribui para que coisas erradas aconteçam. Então é importante manter os olhos abertos. Né? Bom, para finalizar, o que Jesus quer de nós? O que Ele quer de nós dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Que nós coloquemos em prática os seus ensinamentos. Para isso a gente precisa ler, entender. O que Jesus quer de nós na rua? Uma postura correta, adequada, de pessoa íntegra, honesta, correta, que tem palavra, que marca o horário e chega no horário, que diz amanhã eu farei isso e faz mesmo. Que ajuda, que colabora, que fala poucos nãos. Fala não também, mas mais sims do que não. Que fala mais parabéns do que cuidado. Pessoas com olhar jovem. Vocês viram como é que a Tatiane fala? Fala aí, Tatiane. Olha lá. O jovem tem riso fácil. Com o tempo vai passando e os problemas vão acontecendo e a curvinha que deveria ficar para cá vai ficando para cá. Com o tempo a gente fica assim, ó. A boca vai curvando. Será que é a gravidade que vai caindo assim, as coisas? Sorrir. Sempre. Isso ilumina o olhar. Isso espanta espíritos obsessores. Meninos, meninas, espírito obsessor. Como que eu faço para me livrar de um espírito obsessor que fica me dando más ideias e eu tenho que gastar muito a minha consciência? Faça coisas que eles não gostam, que você acha cafona. Tipo, participar da juventude, ir lá, conversar com os idosos, participar da campanha Alta de Souza. Eu ir na casa dos outros pedir. Não, eu não sou mendigo. Espírito obsessor não gosta desse tipo de trabalho engrandecedor. Quer se livrar deles? Faça coisas boas. Perdoe. Ah, fulano falou isso de mim. Ah, é só uma questão de tempo para ele pensar diferente. Eu não sou desse jeito. Às vezes é eternidade, né? Paulo Freire nos diz que ninguém educa ninguém.
As pessoas se educam na interação. E é nessa interação com o outro que nós nos educamos. É muito fácil a gente saber que o meu direito termina quando começa o do outro. Tá? Estão aí as lições de cidadania para nós aprendermos. Mas vejam só, a partir do momento que o meu pai e minha mãe me ensinam a comer, a ter higiene, a me sentar corretamente, eles também me ensinaram, de forma direta ou indireta, a agradecer, ou seja, a ser grato por tudo, a seguir uma religião, a ter uma coerência, ter um caráter correto. Mas nem todas as sementes plantadas brotam. Então, meus queridos, se os seus pais não tiveram condições de dar a você espiritualmente tudo aquilo que você acha que merece, construa você mesmo. E compartilhe com seus irmãos, compartilhe com seus pais também. Eles pensam diferente. Mas, acima de tudo, eles querem o nosso bem o tempo inteiro. Para finalizar, agora de verdade, como nós estamos aí nesse plano eterno de paz na Terra, temos que saber que essa geração é a geração da inteligência, da comunicação. Muito inteligentes. Mas temos que ter atenção, porque há muitos espíritos inteligentes reencarnando, não para a edificação, mas para o desencaminho. Já diz isso no livro Os Dragões, não é, Sr. Joaquim? Então vamos trabalhar nesse plano de paz eterna aqui na Terra. O que Jesus faria se eu estivesse aqui, nesse lugar? O que decisão Jesus tomaria em meu lugar? O que Jesus diria? Nossa, o que Jesus diria se visse o que eu estou fazendo? Vamos pensar, vamos refletir. E quem sabe, nós possamos deixar um mundo melhor, deixar filhos melhores, netos melhores, pessoas melhores para esse mundo, para esse futuro aí que nos aguarda. Muita juventude, saúde, paz, alegria, harmonia, prosperidade para todos vocês que são muito jovens, assim como Jesus permanece em nossos corações até hoje. Muita paz. A gente agradece a Tatiane, a Maria.